Oi, gente, meu nome é Amanda Garcia, sou discente de Engenharia Agronômica e estou cursando a matéria de Química Analítica do professor Jorge. Eu vou apresentar um seminário sobre um artigo que o título é A Substituição do Nitrobenzeno pelo óleo de soja como uma proposta para o ensino de método de Voliar em análise quantitativa. Vou falar primeiro um pouquinho sobre os três métodos, que são os métodos de Mohr, Fages e Voliar. O método de Mohr, ele consiste em um processo de detecção de um ponto final de uma volumetria de precipitação, e ele usa o indicador no segundo precipitado, e vai incluir essa parte intitulando. O método de Fages, ele está relacionado com indicadores de adsorção, que envolve, então, uma titulação de cloreto. E o método de Vollard é aquele que envolve a titulação de um prato em um ácido com uma solução padrão de ticionato. E o indicador geralmente é o íon de ferro, que vai produzir uma coloração mais escura e mais vermelha. Os três métodos, eles vão utilizar nitrato de prata, que é um reagente de alto custo e muito tóxico. Esses três, eles têm sido utilizados com muita frequência, porque tem alta velocidade de formação de precipitados e a grande variedade de analitos que pode ser determinados também são utilizados como métodos de referência no controle de qualidade de diferentes tipos de amostras. Esse trabalho, ele basicamente vai discutir a tiofimetria, conhecida também como volumetria, que é um método muito utilizado na química analítica para estudar e analisar as reações que produzem compostos de solubilidade baixa. É um método muito útil na detecção de vários íons que ocorrem em solução aquosa, quando existe uma técnica adequada na estimativa do ponto final. Em muitas universidades brasileiras são usadas essa técnica nas aulas práticas de química analítica, esses métodos de precipitação. Os autores desse trabalho, eles fizeram uma tabela para diferenciar os três métodos, de Mohr, Fages e Vollard. Basicamente, a parte mais importante é saber que no método de Mohr, o mecanismo de indicação é pela precipitação. No de Fages é a adsorção e no de Vollard é a questão do pH. E no de Vollard a gente tem um pH mais ácido. E no de Fages e de Mohr, um pH mais básico. A representação de hidrólise no slide, ela é um indicador de Mohr de Fages na primeira etapa, o pH vai estar menor que 6,5 e a reação de precipitação de prata vai estar 10,5 pH. O método de Vollard, ele sempre exemplifica uma titulação de retorno, em que o analito representado por X, com uma carga negativa, que vai ser o ânion, ele é dissolvido e precipitado após a adição de uma quantidade conhecida como nitrato de prata. O excesso de H+, vai formar um H+, e na reação da indicação, essa reação vai mostrar o que precipitou ou não precipitou. Aí é utilizado ferro que tem carga positiva, mas o CMC com carga negativa vai formar essa substância avermelhada. Com a mudança da coloração, a gente consegue identificar o que precipitou e o que não precipitou. Quando o meio é fortemente ácido, ele elimina algumas interferências e então vem a evitar a formação de hidróxidos complexos, de hidróxido de ferro. O método de Vollard, ele é utilizado como referência na determinação de cloreto, na análise de diversos tipos de amostras, carnes, derivados, cervejas, combustíveis e etc. Como o objetivo do trabalho foi mostrar um método alternativo com óleo de soja, foi necessário realizar um método padrão de Vollard, usando as substâncias que já são conhecidas há muito tempo. E foi utilizando um substituinte, basicamente, reagentes comerciais, cloreto de sódio, nitrato de prata, composto CLC. A água do mar foi coletada na Barra da Tijuca e o soro de queijo foi coletado e produzido no Rio de Janeiro. Mesmo o soro fisiológico foram coletados no complexo seropédico e todas essas amostras foram condicionadas em frascos de polietileno e guardadas em geladeira.
Para determinar o cloreto em amostras reais, foram utilizadas, então, amostras de água do mar, soro fisiológico, soro de queijo Minas, salmoura de azeitona e na proporção de 1:20. E foram feitas, então, 7 réplicas para cada análise. Foi necessário, para ver a possibilidade de substituição do método, utilizar também um método padrão, que inicialmente teve que ser preparado 2 soluções padrões de cloreto de sódio, com concentrações molares diferentes. E no caso, o óleo de soja foi o substituto para o nitrobenzeno. Depois dessa análise, como resultado da discussão, a gente vai para o cálculo. A gente tem que entender a estimativa da molar exata padrão da solução do tiacionato, que foram obtidas pelo método de Vollard, tanto oficial quanto modificada. O óleo de soja, eles foram modificados, foram feitos testes estatísticos. É interessante destacar que o valor do F foi calculado melhor do que do F crítico, e isso vem indicar para a gente que não houve uma diferença significativa na homogeneidade entre essas variantes dos 2 métodos, ou seja, o grau de confiança é de 95%. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque mostra que estatisticamente não teve tanta diferença. Os autores também se preocuparam em organizar uma outra tabela mostrando os parâmetros estatísticos, ou seja, mostrando o erro padrão, o desvio padrão, a variância, a molaridade. E se a gente for comparar o método de Vollard oficial usando o nitrobenzeno e o Vollard modificado com óleo de soja, e estatisticamente a gente não vê um valor discrepante. Não existe assim uma diferença significativa para essas amostras. E isso demonstra a eficácia do método usando óleo de soja. Na outra tabela, mostra para a gente diferentes volumes de NaCl, tanto no método oficial quanto no método modificado. E a porcentagem ela foi bem parecida. Então, na análise de variância dos resultados obtidos nesse experimento, a gente percebe que a variação do volume, como variação do método empregado, ou seja, se a gente substituiu o nitrobenzeno pelo óleo de soja, não provocou alterações significativas. Não houve alterações muito grandes. É interessante destacar também que, analisando essa questão da diluição, é possível que a gente observe que o método modificado, seja ele óleo de soja, ele apresenta uma aplicação para a intitulação de amostras, com uma faixa mais ampla de concentração em relação ao método oficial, que é o de nitrobenzeno. E isso mostra, mais uma vez, a eficiência do óleo de soja, mostra quanto o óleo de soja foi eficiente nessa situação. Os autores eles colocaram, através dessa representação de gráfico de colunas, a comparação entre a diluição do nitrobenzeno e o óleo de soja. E no caso, em ambos os métodos, as recuperações do NaCl no gráfico 1 de 1:4 e de 1:10, eles foram superestimados. E nas diluições a partir de 1:20, foram na faixa de 100%. Aí depois tem outra tabela que os autores vão discutir a questão da porcentagem média de cloreto. É um desvio padrão em gramas por 100 ml de cloreto de sódio. Tanto nas amostras reais e o erro relativo percentual desse método modificado, o erro relativo é muito baixo. Os autores eles pegaram como conclusão, eles vieram concluir com esse trabalho que a modificação do método de Vollard para a utilização do óleo de soja como substituinte do nitrobenzeno apresentou como alternativa própria para padronizar a solução do tiosinato frente à solução padrão do NaCl. Utilizar o óleo de soja se torna melhor para evitar riscos à saúde do manipulador, e a utilização do nitrobenzeno é melhor por relação do seu baixo custo e do tratamento de reagentes, porque o óleo de soja é bem mais barato, então ele tem essa vantagem econômica. E no ponto de vista didático, a vantagem do óleo de soja, voltado aí para as aulas de química analítica, o trabalho foi basicamente esse. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.